Aceitando aqui a galera. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas. Bom dia, meus queridos alunos. Bom dia, professor. Tudo bom com o senhor? Oi, Maísa, tudo bom? Graças a Deus. Já te disse que nessa foto parece uma bonequinha. Eu acho mais linda. Tá linda demais. Muito legal. Tu é modelo, é? Sou não, professor. Não, não, pois parece. Show. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Renata. E agora que eu percebi, o nome da Renata é diferente, né? Wirtzbick. Como é, ô, Renata, esse nome? Fala aí. E não só como é o nome, como é além do nome, a origem. A Carol tá dizendo bom dia, Nicole, bom dia, Maísa, bom dia. Ah, você tem que ligar no celular. Não, 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 tá de boa, preciso não. Outro dia tu fala. Alemão, realmente, essa ruma de letra junto é alemão. Vocês sabem que alemão, eles juntam as palavras tudinho, né? Então, quando você vê uma palavra em alemão, é do tamanho do sei lá o quê. É enorme as palavras alemãs. Por quê? Do alemão. Por quê? Porque eles saem juntando tudo. Pessoal, eu tô rindo. Porque botaram aqui no grupo, assim, o cachorro do promotor foi internado, por isso não vai ter isso, aquilo, outro. Aí a menina entendeu que a outra estava chamando o promotor de justiça de cachorro. Só que não, era o cachorrinho dele mesmo. Ela não tava. Aí o outro botou: não estava vendo ofensa aqui no grupo, não. O promotor não é cachorro, não. Eu não consegui parar ainda de rir dessa besteira. Aí eu fico lembrando, faz parte. Para você ver, né? Como é importante a interpretação. Enfim, como a falta de comunicação, às vezes, né, esse ruído na comunicação acontece, aí nem percebe, né? Porque vai se imaginar que uma pessoa vai chamar um promotor de cachorro a troco de nada, também é muita loucura na minha cabeça. E eu fico até pensando em termos de português, se teria alguma alteração, né? Porque eu acho que não. Tipo, eu fico pensando, porque a vírgula muda tudo, né? Muda o sentido de tudo. Mas nos dois sentidos é escrito da mesma forma, não tem vírgula, né? Então, ó, o cachorro do promotor, aí o sujeito é o cachorro do promotor. E aí o cachorro do promotor é que tá ambíguo, né? Que pode ser o promotor sendo cachorro, né? Ou então o cachorrinho mesmo dele. E eu fico pensando se teria outra forma, assim, dentro dessa construção que a pessoa que escreveu fez, se teria outra forma de evitar essa questão, e não teria, entendeu? Isso é muito doido. Teria sim, né, se ela reformulasse a frase. Mas, sim, dava para entender, todo mundo entendeu, só uma pessoa entendeu que ela estava esculhambando o promotor. Faz parte. Oi, Raquel, bom dia. Oi, Ina, bom dia. Meus bisavós vieram da Primeira Guerra. Que lindo, que lindo, que legal, que história bonita, né? Assim, porque quando você tem essa origem, o Brasil é muito heterogêneo, existe uma miscigenação muito grande aqui no Brasil. A gente vê que a gente tem sangue europeu, africano, branco, negro, índio. Acho muito legal ser brasileiro, essa miscigenação, porque quanto mais misturado, melhor, né? Ou por vocês acham que eu sou bonito assim, à toa? A minha família também veio, tem uma parte alemã e uma parte italiana, mas eu não tenho, né, esses nomes porque o meu nome é o nome do meu pai. Então, a família do meu pai, ela é mais cearense, e aí por isso que eu só peguei Sidney Soares Filho. Mas o nome da minha mãe é Leila, aí Beutemiller. Beutemiller é alemão. Olha como é que se escreve. Buttenmuller. Se escreve assim, ó. Beutemiller. Ainda tem um trema aí no aí tem Cavalcante, que é com I, Soares, que aí o nome dos meus irmãos são, né? Arnoldo, que é o nome do meu irmão mais velho, Arnoldo, Boitemila Cavalcante Soares, a minha irmã é Thaísa, Boitemila Cavalcante Soares, e aí eu sou só Sidney Soares Filho, mas por o meu nome é do meu pai. Porque eu já acho um saco. Como é seu nome? Sidney, lá vai eu soletrar, S-I-D-N-A-Y. Podia ter sido Rafael, João, Roberto, alguma coisa assim mais fácil, né? Mas não, é Sidney. Que é legal, mas tipo, ter que soletrar toda a vida é um saco. Aí, imagina aí, Sidney, S-I-D-N-A-Y, Beutemiller, B-E-U-T-T-E-N-M-U-L-L. Eu já sou muito objetivo, muito prático nas minhas coisas. Eu não ia dar muito certo com esse nome, não. Pois é. Aí, pô, se é mais difícil que o teu, não sei não, viu, Renata? Eu acho que os dois estão pau a pau aí. Certeza, Renata.
Renata Witz. Aí ela, vamos lá, WIRTZB. Minha mãe tem maior orgulho. Ave Maria, Boitemila é o som. O que foi, meu Deus? Acho que foi meu irmão que teve a minha sobrinha, não queria botar Boitemila. Menino, foi um auê. Minha mãe, não, tem que botar o nome não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei nem se acabou botando. Agora eu vou até perguntar. Aí, pois é, o Wilner tem que soletrar. Wilner, pois é. Todos vai, escreve aí H. Cara, eu não sei não, eu não acho muito legal não. Ainda bem que Wilner, Sidney são nomes relativamente pequenos, né? Mas, aí, Boitemiller, a pobre da Renata aí, o Witz, né? Deve ser legal. Aí, ó, com som de V, Wirtzbick. Deve ser mais assim, é alemão mesmo, é Wirtzbick. E essas línguas, né, mais eslavas, elas têm usa muita garganta. Na Polônia, galera, quando eu cheguei lá, eu olhava para um lado, olhava para o outro, a galera conversava, sabe que você não consegue nem... Porque na Liga Latina, né, como o prefixo é o mesmo, vocês sabem, turma, isso aí é uma curiosidade, foi exatamente na Idade Média, principalmente, nos primeiros séculos, deixa eu pensar aqui qual foi o século, mas que existiam pessoas que eles tinham, tem até um nomezinho, tá me fugindo a memória, que eles se reuniam para estudar, para aperfeiçoar as línguas originárias do latim, entre eles o português, o espanhol, entre eles outras línguas, e é por isso que o italiano, por isso que acabou de ser tão diferente, porque um bando de gente se juntar para aperfeiçoar as línguas, por isso que elas ficaram tão diferentes, né? Isso foi na Idade Média, o que eu acho um saco, porque seria muito mais fácil a gente, o mundo todo, falasse a mesma língua, né? Assim, né? Ia perder a questão cultural, heterogênea, mas assim, não precisava ter tanta divergência, né? E a gente aprende português, turma. Português tu vai falar onde, né? Tu vai falar no Brasil. Ah, tem Macau. Macau, eu fui lá em Macau, né? Lá na China. Macau, as placas são em português, ponto. Achar a pessoa que fale português lá, acha não. Ah, acha em Açores. Tá bom, Açores até vai, mas tu vai pra Açores, todo mundo todinho pra tu ir. Aí tu vai logo pra Açores, até pode ir, né? Mas acho eu mesmo quero visitar todos os países do mundo, se Deus quiser um dia eu visito. Mas tu vai, primeira opção, vou pra Açores. Não, tu vai pra Inglaterra, tu vai pra Disney, tu vai pra qualquer canto. Mas pra Açores, pronto, é o que tem pra falar português aqui. Então, assim, seria muito mais fácil, né? Se o português não fosse tão diferente do espanhol. O espanhol já é muito falado. Se o português também não fosse tão diferente do italiano, tal, porque a gente ia para Itália, blá, italiano, sabe? Isso é muito mais bacana, né? Eu acho. É um bando de gente resolveu se juntar para aperfeiçoar essas línguas originárias do latim, tornando-as mais diferentes. E é por isso que o mundo tem essas línguas tão diferentes como a nossa, né? Então, graças a Deus, essa geração mais nova, eles já estão vindo com inglês muito bom, graças a Deus. Mas a minha geração, eu não sei, Renata, se tu domina aí o inglês, mas acho que da nossa geração para trás, não tinha essa preocupação tanto com o inglês, não. Eu aprendi inglês mais viajando, mas nas viagens, estudando um pouquinho, aí foi, graças a Deus deu certo. Mas talvez não tivesse dado, né? Olha, a Renata é péssima, ela sabe espanhol porque viajou mais de um ano, show. Pois é, viagem você aprende muito, né? Eu não, só sei inglês e mal. Eu dou aula em inglês e tal, né? Eu tive turmas na Polônia, na Rússia, na Índia, já falei pra vocês. Mas, sim, foi difícil, foi muito difícil. Então, o povo, na Idade Média, não tinha o que fazer, vamos aqui aperfeiçoar essas línguas. Aí o mundo virou a tal da Torre de Babel, né? Torre de Babel, não sei se vocês sabem da história, porque o mito, né? Uma história mitológica, por qual motivo o mundo fala tanta coisa diferente, né? Tanta língua diferente. Foi porque os seres humanos, no Antigo Testamento, né? Deus, ele, pelo menos no meu ponto de vista, você vê o Antigo Testamento, Deus, ele tocava o terror, em termos de matar a humanidade mesmo, de punir mesmo, castigar. Não é à toa que veio o dilúvio, não é à toa que teve Sodoma e Gomorra, como a gente estudou na aula passada. Enfim, mas aí conta aí que o homem quis construir a Torre de Babel para chegar no céu. E Deus achou muito presunçoso, o Deus cristão, né? A gente não está falando do Deus mitológico, não, está falando do Deus cristão. Achou muito, muito presunçoso essa história humana de querer chegar à terra, chegar ao céu com construção, e aí, como castigo, foi colocado que eles não iriam mais se entender, de maneira que cada um passou a falar uma língua diferente. Uns os espanhóis, outros os croatas, outros eslavos, outros aí foram falando diferentes línguas
ninguém mais se entendeu para construir a obra e a Torre de Babel não foi para frente. E é assim que se justifica mitologicamente as tantas diferentes línguas, né? Mas, assim, cientificamente não é essa a explicação, obviamente, né? Show. Aí, deixa eu saber o que vocês estão dizendo aqui. Renata, bom dia. Carol, bom dia. Nicole, bom dia. Maísa, bom dia. A Renata, vixe, vou ligar. Raquel, bom dia. O Wilner, bom dia. Renata, meus avós. Aí, Nicole, kkkk. Maísa, kkkk. Renata, verdade. Raimunda, bom dia. Eu. Aí, a Renata, eita, tá mais difícil que o meu. Aí, o Wilner também. Aí, Renata, suco V. O meu nome é difícil também, é o pobre da Nicole. Nicole, Nicole, que é um nome lindo, né? E uma forma de escrever o seu também é muito bonito. Mas assim, imagina que se você é mais paciente, aí tudo bem. Mas se você tem um viés mais prático, mais objetivo, é muito ruim ter esses nomes. Eu mesmo, se eu pudesse mudar para Rafael. Mas o pior é que ter esses nomes, né? Como o da Nicole, que são nomes comuns, que são fáceis de escrever, mas a galera vai botando um N, não sei o que. Aí Rafael, aí você tem que agora dizer se é com F ou com PH, né? Ou então, sei lá, bota Bruno aí, bota qualquer coisa aí, para não ficar tempo só letrar. Aí a Maria Gondim, bom dia. A Renata, isso, perfeito, kkkk. Aí a Renata, só entendo o inglês, é engraçado, porque quando eu viajava, eu ficava em hostel. E aí, às vezes, tá um monte de gente numa mesa falando línguas diferentes, e todo mundo se entende. Que legal, Renata. Eu só fiquei em hostel uma vez na minha vida, porque foi assim, foi agora, antes de fazer o pós-doutorado, né? Antes de fazer o pós-doutorado, como eu sabia que eu ia precisar muito, né, ia lidar com o mundo todinho, e aí eu disse, não, eu vou ficar uma vez em hostel para poder treinar o meu inglês, né, já que eu viajo muito sozinho, já conversou sobre isso, e aí eu fiquei num hostel lá, onde foi, na Ucrânia, lá em Kiev, incrível, incrível. Aí eu fui para Kiev justamente porque eu queria conhecer Chernobyl, né, onde teve um acidente nuclear, e eu me surpreendi com Kiev, que ela foi uma das capitais da União Soviética, linda, 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 cidade sem igual, incrível aquela cidade. Aí fiquei em hostel lá, para poder treinar inglês, né? Só que aí, Renata, o que é que aconteceu? Lá, ninguém falava inglês no hostel, porque mais no leste, né, europeu, a galera é mais difícil falar inglês. Aí lá vai eu dividindo o quarto, né, eu sou meio fresco, dividindo o quarto com quatro estranhos. Minha gente, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí eu sei que eu escuto muito música, eu passo o dia escutando música, né? Então eu tenho 200 mil headphones, 200 mil caixas de som, não sei o quê. Aí o meu headphonezinho sumiu, eu perdi não sei o que mais lá também, menino, foi o caos. Aí eu saí do hostel e fui para um hotel mesmo depois, porque no meu propósito não foi atingido. Mas quem gosta assim, né, de viajar só, é muito bom ficar em hostel porque você tem tem muita oportunidade, né, de conhecer gente. Eu procuro esses programas, sempre tem programas de beber cerveja, tamo junto, você procura no WhatsApp, Instagram, no Facebook, sempre tem a galera que se encontra, aí você vai lá. E também, geralmente, quando eu tô sozinho mesmo, vou para um barzinho, facilmente eu começo a conversar, então não tem muito problema. E a Raimunda, bom dia. Pronto, bom dia, bom dia. Pois bom, que bom saber que vocês estão bem. Já é quinta, né? Dá até aquela sensaçãozinha de leveza, muito embora do aula sexta-noite. Eu não reclamo porque eu dou aula que eu quero, é uma instituição que ela quis me contratar e um dos horários, poucos horários que eu tinha era na sexta-noite, aí ela pegou, aí dou aula, faz aí mais de um ano que eu dou dando aula sexta-noite, que é ruim, porque acabou 8h30 da noite e geralmente eu parava de trabalhar sexta, 11 horas da manhã, 12 horas, para trabalhar, aí só voltava na segunda. E hoje não, mas é paciência, porque aí hoje eu já, sábado, domingo, já fico mais tranquilo para mim. Então, é bom essa sensação de quinta. Semestre está acabando, tá, turma? Hoje eu vou recapitular como é que a gente vai fazer daqui para nosso último dia de aula, como é que vai ser, falta menos de um mês, né? Já vocês estão fazendo prova e tal. E é isso, sensaçãozinha boa, né? Com sensação de dever cumprido. Acho que vocês pelo menos quem está vindo à aula, nas aulas, né? Ou então quem está assistindo no YouTube, eu tô pensando numa menina que mandou mensagem, da turma de vocês, mandou mensagem, ontem que tava faltando a aula, eu queria saber qual era a matéria, né? Enfim, as aulas estão gravadas, caso ela queira recuperar, não sei se ela tá aí. Mas o fato é que eu acho que quem tá vindo às aulas, quem consegue participar, quem realmente tá aí, eu acho que tá tendo um bom desempenho nessa disciplina, né? Que a gente fala mais da história, e essa disciplina é muito interessante, né? Essa disciplina, ela mexe muito com a gente. E o que a Renata até falou na aula passada, então,
ontem mesmo eu estava refletindo, Renata, sobre o que tu falou, que essa aula, ela parece a psicologia, a sessão de terapia dela. Mas é porque eu também procuro, quando ela falou isso, eu disse, caramba, eu estou atingindo meu objetivo, que não é só a questão técnica, a questão... E ainda 2 vezes na semana. É verdade, a Renata está tendo sessões de terapia. Porque o meu objetivo aqui, eu sempre digo para vocês, não é muito a questão técnica. Quando você fala de competência de alguém, vocês estão treinando, né, para serem profissionais, vocês são profissionais em desenvolvimento, profissionais do direito em desenvolvimento. Então, quando a gente fala em competência hoje no conceito da administração, é o conceito de chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento e habilidade, que é o saber, conhecimento, e saber fazer, que é a habilidade, são conhecimentos excelentes, né? Que é o que a gente tem nas disciplinas, né? Conhecimento e o conhecimento aqui, as habilidades, né? Que é o saber fazer, vocês vão ter mais nas disciplinas de estágio. Mas tem que ter atitude. E essa atitude, que são as soft skills, elas são muito importantes. Até conversei com vocês sobre isso na aula passada. E aí, quando a Renata falou isso, eu disse, rapaz, ponto. Tô atingindo meu objetivo. Então, para quem está se permitindo, como a Renata, que está aí do outro lado, acho que o Bruno, às vezes, como a Raimunda, as pessoas que sempre interagem, né, aqui comigo, quem está se permitindo mesmo, se propôs a fazer direito e realmente está fazendo direito de maneira direita, eu estou conseguindo atingir, né, não só a questão técnica do conhecimento, como também a questão das habilidades, de você ter um lado mais emocional, você ter um autoconhecimento melhor, você ter um lado relacional melhor, que é o que as soft skills são muito, muito importantes hoje. Agora, se o cara não vem para aula, como tem gente, toda vida eu faço a chamada, tem gente que não vem para uma aula ainda. Se a pessoa liga a câmera e vai-se embora, sinto muito. Milagre, nem eu, nem ninguém faz, né? Faz parte. Enfim, então eu refleti muito sobre isso, né? Então eu acho que tá bacana. Então eu acho que vocês estão desenvolvendo bem. E a gente já está indo para o finalzinho, né? Que é a filosofia contemporânea, que é a nossa última matéria. A gente está na penúltima matéria, que é a filosofia da modernidade. A gente está aqui no século XIV até o século XIX, até metade do século XIX. Beleza. Aí como é que vai ser, turma, de hoje em diante, né? Só para recapitular a coisa que eu falei na aula passada. Turma, na aula de hoje é para ser uma aula apresentada pelos monitores. Eu tenho 4 disciplinas de filosofia geral, 4 turmas de filosofia geral, e eu tenho um monitor em cada turma. E aí, nessa hora, eu sempre peço para os monitores, eu valorizo, eu quero muito que meus monitores galguem a carreira acadêmica, tenham a oportunidade de se desenvolver, eu sempre deixo os monitores ministrarem uma aula, comigo, obviamente, durante o semestre todo. E é exatamente a aula sobre os contratualistas, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, a Bianquinha, no AB Manhã, ela falou sobre Hobbes. No CD Manhã, era para a Manu falar sobre Locke. Mas a Manu, ela tá com uma questão pessoal e ela não pôde estar presente nem na terça e nem hoje. Então, hoje, quem vai conversar sobre Locke com vocês sou eu. Aí tem o Matheus à noite falando sobre Locke também. E tem o Filipinho à noite também falando sobre Rousseau. Então, a gente vê, quando eu vejo filosofia moderna com vocês, eu entro na questão da filosofia política, e dentro da filosofia política a gente estuda os 3 principais contratualistas. Existem outros, como vocês vão perceber nessa aula. E nesses 3 principais contratualistas, a gente estuda, então, Hobbes, Locke e Rousseau. Que eles pensam, cada um pensa diferente sobre como é o homem no estado de natureza, sobre como deve ser o estado ideal, sobre como é a relação do Estado com a propriedade privada. Então, o foco da nossa aula, o foco da gente conseguir entender os contratualistas, é entender o que é para cada um, para Hobbes, para Locke e para Rousseau, para cada um, o que é para eles o homem no estado de natureza, se o homem é bom, se o homem é mau, se o homem é ruim, se não é, o que é a melhor forma de estado para eles, o estado ideal, e também o que é para eles a relação do Estado com a propriedade privada. Ponto. É o que eu quero que vocês saibam sobre esses filósofos. Certamente vocês já viram esses filósofos, ou estão vendo, na disciplina de ciência política, e vocês voltarão a ver esses filósofos na disciplina de filosofia do direito. Com essa abordagem, mas com uma abordagem ainda mais verticalizada, né? Ainda maior. Então, na aula de hoje, cada turma está tendo uma aula diferente. Então, na manhã AB, a gente teve aula agora sobre Hobbes. Manhã CD, a gente está tendo aula sobre Locke. Noite AB vai ter aula sobre Locke, mas quem vai apresentar é o monitor Matheus.
E noite CD vai ser aula sobre Rousseau e quem vai apresentar é o monitor Felipe. O que é que a gente vai fazer, tá? Eu vou passar uma atividade para vocês. Hoje mesmo eu já devo disponibilizar essa atividade. Para vocês entregarem até dia 7 de dezembro. Então tem tempo demais. Dia 7 não, dia 8. Peraí. Não, dia 7. Dia 7, que é um dia antes da prova. Aí vocês vão entregar essa atividade que ela vai ter 3 partes. A primeira parte dessa atividade, ela vai ser para você dissertar sobre esses 3, usando palavras-chave que eu vou colocar lá, quais são as palavras-chave que você tem que utilizar. A segunda parte vai ser você fazer uma tabela, onde você vai colocar o que é o homem no estado de natureza, o homem no estado, qual é o estado ideal e qual é a relação da propriedade privada com o Estado para esses 3 contratualistas e você vai inserir um quarto. Sabe quem é o quarto nessa tabela? É você. Então eu quero que vocês entendam o que é que cada um, porque vocês vão perceber que o ponto de vista de cada um deles é totalmente diferente. Então Hobbes pensa um extremo, Rousseau pensa outro extremo, e o Locke fica meio que no meio. Vocês vão perceber isso. Óbvio que eu não vou conversar sobre isso nessa aula, porque a ideia é que você assista às outras aulas para que você consiga tirar essas próprias conclusões. Mas você vai perceber, quando você achar a aula de Hobbes, que a gente deu de manhã, você vai perceber que Hobbes foi para o extremo. Quando você achar a aula do Felipe à noite, você vai perceber que Rousseau foi para outro extremo. E quando você assistir a aula agora de Locke, você vai perceber que dos dois, o Locke ficou meio que no meio. Então, a primeira parte da atividade, você dissertar sobre esses 3 pontos desses filósofos. Por isso, já anotem aí os 3 pontos, que é exatamente o homem no estado de natureza, o Estado, como ele deveria ser, o Estado ideal, como ele deveria ser, e a relação do homem com a propriedade privada. Nesses 3 é o que eu vou querer que você disserte. Aí a segunda parte da atividade, você vai fazer uma tabela colocando esses 3 pontos para cada um dos 3 filósofos, e aí você vai inserir um quarto, que é você. Você pode concordar com um dos 3, ou você pode fazer a sua própria teoria. Então você pode achar que o homem é mau como Hobbes acha, mas Hobbes acha que o homem é mau e tem que ter a monarquia, mas aí você pode achar que o homem é mau, mas que um sistema de monarquia parlamentarista resolveria, que é o caso de Locke. Então você vai colocar uma tabela, que essa tabela você vai colocar os 3, falando dessas 3 partes, né? O homem no estado de natureza, o estado ideal e a propriedade privada, que é o principal ponto que eu quero que você saia sabendo dessa matéria. E aí você vai colocar também, o último ponto é você colocar você, né? O quarto filósofo vai ser você. Você pode escolher a teoria de um dos 3 ou pode criar a sua própria. E aí a terceira parte da atividade é você justificar por qual motivo você escolheu aquela teoria. Então a terceira parte da atividade é você justificar, você fundamentar por qual motivo você escolheu aquela teoria. Seja se você escolheu a teoria do Hobbes, do Rousseau, do Locke, ou a sua própria que você criou. Aí cada uma dessas partes vai valer até um ponto. De maneira que essa atividade, que vai ser só uma só, com 3 partes, vai valer 3 pontos. No primeiro dia de aula, eu prometi que quem fosse a 75% dos GEDs tinha direito a um ponto extra. Então, com essa atividade, 3 pontos, com o ponto extra, 4 pontos. A prova de vocês vai ter 7 pontos. 7 mais 4, 11. Então, você vai ter, como toda prova, né, que eu passo, um ponto extra. Para você chegar até 10, você vai ter até 11 para chegar. E aí, turma, essa atividade, então, ela integra a nota da prova, de maneira que é mega importante você assistir às outras aulas, porque senão você não vai conseguir fazer essas atividades. Terça-feira, portanto, a nossa aula é assíncrona. Aula assíncrona significa que não vai ter esse bate-encontro terça-feira, tá bom? Aula assíncrona que significa que vocês estão liberados para fazer uma atividade. Que atividade é essa? Assistir as outras 2 ou 3 aulas. Vocês têm que assistir, então, uma aula sobre Rousseau,
e uma aula sobre hobbies. A aula de Locke, que é a que eu vou ministrar para vocês, ela vai ser repetida pelo Matheus, se você quiser assistir também, massa. Mas você vai assistir pelo menos 2 aulas para fazer as atividades que você vai entregar até o dia 7. Então, na aula que vem, a aula vai ser a aula gravada. Então, essa aula mesmo, como vocês estão percebendo, eu estou gravando, vou baixar e vou fazer o upload no YouTube, para os alunos dos outros horários poderem assistir, que essa aula é sobre Locke. Então, turma, na terça-feira que vem, a gente não tem aula aqui, vocês estão dispensados para fazer essa questão, tá bom? Para fazer essa atividade. Aí, quando for quinta-feira que vem, daqui a uma semana, a gente se encontra novamente. Eu tiro as dúvidas, eventualmente, que vocês tenham sobre Locke, Rousseau e sobre Hobbes, e a gente conclui filosofia moderna na quinta-feira que vem. Na prova, não vai cair, não, vai despencar a filosofia moderna, principalmente os contratualistas, tá? Mais um motivo para você assistir às aulas que eu vou deixar disponibilizado no YouTube. Então, para concluir, hoje a gente tem aula sobre Locke, você vai ter 2 aulas para assistir, pelo menos, uma sobre Rousseau, 2 outras aulas para assistir, pelo menos, uma sobre Rousseau e outra sobre Locke, não, uma sobre Rousseau e uma sobre Hobbes, para vocês conseguirem fazer as atividades e estudar para a prova, estudar para a V3, que eu vou cobrar demais esses contratualistas. Então, terça-feira que vem aqui dia, meu Deus, deixa eu ver aqui, terça-feira que vem, dia de 24, a gente não tem aula aqui, a aula vai ser assíncrona, você vai assistir as aulas gravadas no YouTube. Quando for dia 26, aí eu venho aqui para a gente fechar filosofia moderna. Aí a gente fecha filosofia moderna, termina de conversar sobre os contratualistas e acaba filosofia moderna. Quando for dia 1 e dia 3, eu falo sobre filosofia contemporânea, onde a gente vai falar sobre Hannah Arendt, certamente. E aí, dia 8, primeira chamada da V3, dia 10, segunda chamada, dia 15, eu volto aqui para corrigir a prova, e aí, em corrigindo a prova, a gente termina o nosso semestre. Então, o nosso semestre termina dia 15 de dezembro. Tranquilo? Deixa eu ver. Amanda vale quantos pontos? 3. Raimunda, professor, se eu colocar no AVA essas divisões, vou sim. Professor, eu trabalho justamente no horário do GED. Mas tem, Raimunda, tem 4 GEDs para tu ir, porque cada monitor faz um GED. Eu sempre disse, você pode assistir qualquer GED. Tranquilo? Aí a Vitória. Professor, tem um exercício em formato PDF no AVA? Ele está disponível na parte de conteúdo. Como é a atividade de alternativas? Eu não entendi nada da pergunta da Vitória. Professor, tem um exercício em formato de PDF no AVA. Ele está disponível na parte do conteúdo. Ah, tá. Não vou exigir esse exercício não, entendi. Lá no AVA, na unidade 4, né, que tem lá na filosofia moderna, tem lá exercício. Ali é só para você praticar para a prova, tá, Vitória? Eu não vou querer não aquele exercício. Tranquilo? Aí a Raimunda está dizendo que participou de 2 vezes, que legal. E aí a Amanda está perguntando se tem até o dia 7 o trabalho, né, prof? Isso, tem até dia 7 o trabalho. Beleza, turma, alguma dúvida sobre isso? Sim, não, mais ou menos? Alguém não entendeu? Então, terça que vem, aula síncrona. Quinta, a gente se reúne para fechar a filosofia moderna. Na outra terça, no SCS, lá no dia 3, já em dezembro, a gente fala de filosofia contemporânea, 3 e 5. 8 vocês fazem a prova, 10 vocês fazem a prova, né? Quem não fez 8 faz 10. Dia 15 a gente vem, eu corrijo a prova com vocês e, ó, liberados. Raimundo, é o maior prazer. Não tem que agradecer gentileza, não. Gentileza é um pressuposto da existência humana de pessoas de bem com vida. E de pessoas que gostam de gente, né? Porque, enfim, a gente dá pro outro o que a gente tem. Tranquilo? Então, se a gente tá dando ignorância, se a gente tá dando outra coisa, é porque você tem isso, tá? Então, eu realmente me considero uma pessoa muito gentil, mas não acho nem nada meritório isso. Acho que é um pressuposto básico, é a gentileza da vida em sociedade, né? E aí, Renata, viu, Renata, que tu acha essa aula super psicológica? Eu dou uma valor, Renata, ter falado isso. Porque realmente, coisa que eu quero me tornar na minha vida uma vez, qualquer dia é psicólogo. Eu gosto muito de entender o funcionamento do ser humano, muito. Leio demais sobre isso. Tento demais entender as pessoas.
porque aí é a forma como eu exerço a empatia. Show. E aí, Renata, a forma de você colocar no papel, viu, Renata? A gente vai avançar agora na nossa terapia, tá bom? Espero que tá acabando. Que lindinho falar isso. Muita gente. Tá aí, a Renata, tem muita gentileza dentro dela. Você nota constantemente que ela só exaure gentileza. E a ideia, pessoal, para esse mundo é que você tente torná-lo ele melhor quando você foi embora desse mundo do que quando você encontrou. Então eu pretendo, ainda que seja no meu microcosmos, dentro da minha relação com meus irmãos, com meus amigos, com os meus pais, dentro desse, nem que seja dentro dessa relaçãozinha, eu quero sair daqui e morrer sabendo que eu tentei tornar, ou consegui tornar melhor a minha relação, o mundo dessas pessoas, né? Esse vai ser meu objetivo de vida. Porque realmente a gente chegar aqui e tornar o mundo pior do que quando a gente veio, né? Significa que talvez você não tenha bebido propriamente. Enfim. Mas o fato é que, Renata, agora a gente vai avançar um estágio na nossa psicologia comunitária, tá? Nossa terapia de grupo. Que estágio é esse? Você vai escrever. Você vai escrever sobre o que você acha do homem no estado de natureza. Se você acha que o homem é bom, o homem é mau, o homem não é bom nem mau, que são questões que a gente vai discutir. Cada filósofo desse pensa uma coisa diferente e a gente vai discutir mais sobre Locke, né? Que é que Locke falou. Fechou, então? Vou começar a nossa aulinha sobre Locke. Obrigado, maior gentileza. Tranquilo. Renato, eu aprendi como é que o menino da manhã falou, que ele colocando não sei o que ele fez um coração diferente. Eu lembro que ele usava o 2 e o outro eu não lembro qual que ele usava. Ah, não lembro não. Quem é que sabe fazer um coração aí sem ser esse que a Renata fez? Já vai ter palavras-chave nessa aula? Sim. Palavras-chave, Bruno, é que você vai ter que construir esse texto com base nas palavras-chave que eu vou colocar. Eu só sei esse antigo, eu também, Renata. Aí eu falei pro menino, não, menino mais novo, né, que ele diz, olha, eu sou do tempo do MSN, onde os emojis a gente tinha que fazer com números e com símbolos mesmo, né, ou com as letras. A Amanda só quer ser velha. A Amanda não é que tem 22 anos, né? Amanda, fica na tua, Amanda. Tu é bem novinha. A Amanda fala de MSN. Sou do tipo do computador fazer aquele barulho. Fim, 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 fim. Faz parte, bons tempos. Eu sou da época do MSN, prof. Não, só se for um MSN versão retrô aí, versão nostalgia. Porque uma menina com 22 anos não conseguiu pegar o MSN raiz, não, digamos assim. Que era assim, não era, Renata? Nomidade, né? A gente fazia oi, quer tecer, né? Oi, quer tecer? Orkut. Orkut era bom demais. Como é? Oi, os depoimentos do Orkut, que você ficava muito feliz, né? A pessoa ia lá e escrevia um depoimento para você sobre quem você é. Aí era assim, né, Renata? Oi, quer tecer? Aí, nomidade, tudo junto, né? Nomidade. Outro dia uma amiga minha, né? Uma amiga minha médica, a Ana Cristina, incrível, ela é dermatologista. Aí ela é minha amiga desde que o mundo é mundo. Aí ela colocou pra mim, oi, quer tecer? Ela colocou, nomidade, ela fica lembrando, né, que a gente fazia isso. A Florzinha, apelido, Florzinha 13, a gatinha. É isso mesmo, Renata, a gatinha. E eu tô rindo besteira, pessoal. Era tipo um áudio. Eu sigo, né? Eu já falei para vocês 1000 vezes o melhor vídeo, que é muito bom do Instagram. Eu acho que eu tô no Instagram por causa desse melhor vídeo, por conta do Sou Eu na Vida, que eu descobri recentemente. Mas o melhor vídeo é incrível, incrível, incrível. E aí era assim, né? Era a Rihanna. A pessoa falando com a Rihanna. Oi, a Rihanna. Aí a outra, prova. E a Rihanna, tipo, canta. Ai, eu morro de rir dessa besteira. Ai, Jesus. Muito bom, muito bom. Vamos lá, turma, começar a nossa aulinha, então. Estamos empolgados hoje de falar besteira, né? Turma, vamos falar primeiro dos contratualistas, né? Eu não vou tecer maior desconsideração sobre Hobbes, sobre Rousseau, porque o objetivo dessa aula é que você assista às outras aulas. Ah, turma, eu tô fazendo as aulas menores, tá? Tipo assim, a aula do AB, acho que deve ter tido 1 hora ou perto de 1 hora. Para também, como eu sei que vocês têm que assistir 2 aulas, né? No lugar de uma aula, que é terça-feira que vem, vocês têm que assistir 2 aulas ou 3, dependendo se você vai assistir de novo a de Locke ou não, a do Matheus. Então, como você assistir 2 aulas ou 3, né?
Então, eu estou fazendo aula de 1 hora, mais ou menos, para não ficar muito grande, porque senão vocês não vão conseguir dar conta do conteúdo. Mas vamos para frente. Eu vou falar primeiro dos contratualistas, quem são, o que deixam de ser, tal, quais foram os objetivos dos contratualistas, e depois eu falo sobre Locke. E aí, sobre Rousseau e sobre Thomas Hobbes, vocês vão ver nas outras aulas. Pronto, a Amanda já conhece um pouco Rousseau. Talvez, Amanda, a gente vai aprofundar um pouco Rousseau, certo? Sabe sobre o que você conhece, tu vai ver nas aulas. E é com o Felipe, né? O Felipe tem aquele jeito dele, eu acho o jeito do Felipe muito engraçado. O Felipe é incrível. Aliás, meus monitores são incríveis. Chega a dói no coração, sabe? Porque é 1 ano de monitoria, né? E tá acabando. Eu solicitei novamente monitoria. E aí dói no coração pensar que eu posso não mais estar com eles, e ao mesmo tempo é motivo de alegria, porque aí vão chegando novos alunos, né? A gente vai interagindo com novas pessoas. Quanto mais a gente interage, quanto mais gente a gente conhece, no meu ponto de vista é melhor, né? Já que eu gosto muito de gente. Show. Turma, então, quem foram esses contratualistas? O que é que eles fizeram, deixaram de fazer? Então, vamos lá. Pessoal, a gente estudou a filosofia cristã, né, que foi a filosofia da Idade Média. Algumas vezes a filosofia cristã é chamada de filosofia da Idade Média, às vezes chamam a filosofia da Idade Média de escolástica, né, escolástica é a filosofia da Idade Média, enfim. Mas, para ficar mais fácil para vocês, a gente estudou a filosofia da Idade Média, que a Idade Média durou do século I depois de Cristo até o século XIV, e foi uma idade, né, foi um período da história onde a igreja exerceu grande influência, tanto na questão dos senhores feudais, como também nos reis, né, esse teatro todo que a gente já conversou. E aí, no século XIV, surge um movimento, que é o Renascimento, e o Renascimento ele quer reviver os valores da Antiguidade Clássica. O Renascimento ele nega essa história de fé, toda essa doutrina cristã que a igreja trazia. O Renascimento ele foi um movimento que ele deu origem tanto à filosofia moderna, que é a nossa matéria atual, como também ao Iluminismo. E o Iluminismo, quando ele chega no século XVIII, ele chega mesmo para guilhotinar os reis, para poder também, o Iluminismo ele chega também para acabar com esse autoritarismo todo dos reis, ou se perpetua o rei, fica os déspotas esclarecidos, que é o que a gente tem até hoje, né? São reis, mas que são reis limitados por alguma carta, algum documento, geralmente a Constituição. Então, dentro desse contexto do Renascimento, dentro dessa utilização da razão, se passou a questionar muito esse poder exacerbado do rei, essa relação da igreja dentro do Estado, se passou a questionar muito toda aquela estrutura política da Idade Média. E aí, surgindo a filosofia moderna, surgem várias escolas ou vários tipos de pensamentos da filosofia moderna. Surge o racionalismo, que a gente vai ver, assim, que a gente já viu, né, de Platão, que é inato. Surge o empirismo. John Locke, ele foi um dos maiores expoentes do empirismo. Então, quando eu falei para vocês das ideias de Platão e Aristóteles, surgiu o racionalismo, dizendo que a gente já nasce sabendo das coisas. O empirismo, que é uma discussão que até hoje não terminou, você vai fazer o curso de psicologia, de filosofia, e eles ainda discutem racionalismo e empirismo. Então, o John Locke, ele foi um dos precursores do empirismo. Ele tem lá a teoria da tábula rasa, que é exatamente dizendo que nós somos uma folha em branco. Então, ou seja, dentro da filosofia moderna, se resgata os valores da filosofia da antiguidade, se resgata Platão e Aristóteles, e fala, por exemplo, do racionalismo, como Platão, dizendo que o conhecimento é inato, a gente já nasce sabendo das coisas, e do empirismo. O empirismo vem de Aristóteles, dizendo que a gente tem que a gente é uma folha em branco, que a gente tudo que a gente conhece é com base na experiência. A filosofia moderna ela traz também um pragmatismo e traz também a filosofia política. Filosofia política, como eu falei na aula passada, ela discute principalmente o estado que a gente tem hoje graças ao iluminismo. Então, na aula passada, eu disse que a gente tem que ser muito grato a esse movimento que surgiu na França, que é o iluminismo, porque a gente tem uma busca pela igualdade entre as pessoas por conta do iluminismo. Porque na época da Idade Média, né, tinha a sociedade estamentada lá, fundamentada pela Igreja Católica. Hoje em dia, não. Hoje em dia, pode-se haver alpinismo social. Então, o iluminismo ele trouxe uma sociedade que tem busca pela igualdade, como no artigo 5º da Constituição. O iluminismo ele trouxe um governo constitucional, ou seja, nenhum presidente da República, nenhum rei, nada pode reinar de maneira absoluta, despótica. Tem que, muito embora quem esteja no poder, quem quer que esteja no poder,
possa ser autoritário, tem que respeitar a Constituição. Se não respeitar a Constituição, vai ser impeachmentado. E o iluminismo trouxe muito essa economia liberal, essa liberdade econômica. Então o iluminismo ele trouxe esse estado, essa forma que a gente tem aqui no Brasil até hoje. E a filosofia política, ela vai discutir muito sobre essas questões, sobre o que seria essa igualdade no Estado, sobre o que seria esse governo constitucional, esse governo não autoritário, sobre qual é a forma de Estado ideal e sobre questões econômicas. Isso é a filosofia política. E a aula de hoje ela é super especial porque ela é com um filósofo, que é John Locke. Ele é um filósofo inglês, ele não era muito abastardo, mas ele era pertencente à burguesia, e foi por conta da burguesia que foi se acabando esse antigo regime, né, dos reis e da igreja. Então ele foi burguês, ele conseguiu acesso a duas grandes universidades na Inglaterra, e o John Locke ele foi um pensador iluminista. As ideias dele fundamentaram a Revolução Inglesa, por exemplo, e essa Revolução Inglesa ela deu origem à monarquia parlamentarista que tem até hoje na Inglaterra. Então a Inglaterra, o sistema de governo, o sistema de Estado, a forma de Estado da Inglaterra hoje, ela é graças ao iluminismo, assim como a nossa também, obviamente, mas é principalmente também baseadas nas ideias de John Locke. Então o que a gente estuda hoje, por exemplo, John Locke falando da questão do liberalismo, ele foi extremamente liberal, e John Locke também falando sobre como seria o Estado ideal, foi exatamente o que deu base à Revolução Inglesa, e foi a Revolução Inglesa que trouxe essa forma de Estado que a gente tem hoje lá na Inglaterra, né? Que é uma forma de Estado onde existe o parlamentarismo. Existe o rei, que não, o rei morreu. Existe a rainha, que não vai morrer nunca, a gente vai morrer, ela fica lá. Então existe a rainha Elizabeth, que ela é a chefe de Estado, ela representa a Inglaterra fora do país, na relação com outros países, e existe o primeiro-ministro, que ele exerce mais as funções de presidente, né? Que no Brasil, o presidente da República exerce a função de chefe de Estado e chefe de governo. Lá na Inglaterra, existe o chefe de Estado, que é o que representa a Inglaterra frente aos outros países do mundo, e existe o chefe de governo, que é muito o primeiro-ministro, que deve ter relação com o parlamento. E aí tem a Câmara, a alta Câmara, a Câmara Baixa, a Câmara Alta. E então, assim, hoje, o sistema, a forma de Estado, a forma de governo da Inglaterra é exatamente por conta desse cara que a gente vai falar hoje, que é John Locke, né? Que nasceu, não foi tão rico assim, mas era um membro da burguesia, e as ideias dele fundamentaram demais as ideias iluministas. Ou seja, ele falou sobre igualdade, falou sobre Estado liberal no sentido econômico, tanto é que ele foi extremamente liberalista, e também ele falou dessa questão do governo constitucional, do governo mais limitado, um governo não despótico. Então a aula de hoje ela é super especial por conta disso, né? Porque a gente entende um pouco mais como se formou esse Estado da Inglaterra, forma de Estado e forma de governo da Inglaterra. A Renata está indicando The Crown. The Crown é muito bom, é espetacular. Cada temporada fala de 10 anos da vida da Rainha Elizabeth. É a série mais cara da Netflix, no sentido que a Netflix mais gastou para produzir, e vale muito a pena assistir, porque é incrível. Incrível mesmo. Mas vamos para frente. Aí, turma, então, dentro da filosofia política se discute, né, o governo como deveria ser, esse governo constitucional, a liberdade econômica, a questão da economia. Dentro da filosofia política se discute essa igualdade. E aí, entrando ainda mais na economia, na filosofia política, existe os três principais contratualistas. E quem são os contratualistas? Contratualistas, pessoal, são filósofos que tentaram explicar racionalmente por qual motivo o Estado deve existir. Então, os contratualistas são aqueles que pensam o contrato social. Por qual motivo, então, a gente deve se subordinar às leis do Estado? A gente deve pagar tributo? Por qual motivo, se eu cometer uma infração à lei, por exemplo, a lei de trânsito, vai ser aplicada uma multa a mim e eu tenho que pagar? Se eu cometer uma infração a uma lei criminal, por que eu vou ser preso? Então, por qual motivo a gente tem que se subjugar, se subordinar ao Estado? É muito o que os contratualistas pensam. Óbvio que além de Hobbes, Locke e Rousseau, existem outros contratualistas que vocês vão até estudar em filosofia do direito. Existem os contratualistas, como por exemplo Montesquieu, Voltaire,
existe o Maquiavel, existem outros contratualistas, né? Dentro da filosofia política, existem outros filósofos que a gente vai estudando, né? E aí, os contratualistas, então, eles tentavam racionalizar o porquê que a gente deve se manter esse contrato social, que é o contrato entre Estado e povo, para surgir a existência desse Estado. E para conseguir racionalizar essa forma de Estado, eles sempre partem de como o homem é no estado de natureza. Professor, o que seria o estado de natureza? O estado de natureza é o estado que a gente vive anterior ao Estado, anterior à existência dos poderes. Então, o estado de natureza é aquele que não tem legislativo, não tem executivo, não tem judiciário, cada um por si, cada um com sua autonomia. Então, pensando como o homem é nesse estado de natureza, se ele é bom, se ele é ruim, se ele não é bom nem ruim, é que esses contratualistas conseguem raciocinar para fundamentar a existência de um Estado. E aí, quando eles fundamentam a existência do contrato social, a existência do Estado, esses contratualistas, eles passam, então, a pensar qual é a melhor forma de Estado. É o absolutismo? É a monarquia? Como quis Hobbes, por exemplo? É uma democracia uma democracia representativa ou uma monarquia parlamentarista? Não, é uma democracia direta, mais participativa. Então, cada um desses filósofos, eles vão pensando como é o homem no estado de natureza, por qual motivo deve existir o Estado e qual é a relação desse Estado, turma, qual a relação desse Estado com a propriedade privada. Porque a propriedade privada é um tema muito caro para o direito. E tudo isso que a gente está estudando, pessoal, sabe assim, o básico do básico, esses livros clássicos que você tem que estudar para o direito, sabe? Que você, certamente, numa audiência, o juiz vai falar sobre eles e você vai ter que saber, porque se você não souber, a galera vai olhar assim, caramba, mas o cara é formado em direito, nunca ouviu falar em Hobbes, em Rousseau, em Locke, em Montesquieu. São livros, pessoal, que a gente tem que saber. São livros que não tem para onde correr. A gente tem que saber, não tem para onde correr mesmo. Enfim, e aí, a questão da propriedade privada, ela é uma questão que é muito cara para o direito. Tanto é que o direito civil, que vocês vão estudar no próximo semestre, é um direito extremamente patrimonialista. Como assim um direito essencialmente patrimonialista, turma? O direito civil, ele existe, em essência, para regulamentar o patrimônio das pessoas. Então é por isso que no direito civil se fala de contrato, se fala de capacidade civil para fazer contrato, se fala de compra e venda, de doação, é no direito civil que você vai aprender sucessão, ou seja, morreu, como é que ficam os bens da pessoa, que é a questão da herança, é no direito civil que você vai aprender as empresas, né? Tá tudo no Código Civil. Então, o direito civil é um ramo do direito essencialmente patrimonialista. Então, essa história de conversar muito sobre a propriedade privada é um assunto muito caro para o direito. Esse assunto ele é muito importante e eles vêm sendo discutidos desde muitos séculos, inclusive pelos contratualistas. Então, os contratualistas, basicamente, o que é que eles pensam? Eles pensam o homem no estado de natureza, eles pensam a forma de estar ideal e eles pensam como é a relação do Estado com a propriedade privada. E aí, em cada aulinha que vocês forem assistir, vocês vão aprender o que é cada um desses três itens para esses três contratualistas. Locke, que vocês vão aprender nessa aula, você que já não sabe, assim, a gente vai dar uma outra abordagem, Rousseau e Hobbes. Tranquilo, pessoal? Até aí alguma dúvida? Alguém está com dúvida? Não está? Mais ou menos? Sim, não? Me digam aí. Ou está tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo mal? Tá tudo bem, né? Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Beleza. Então eu vou começar um pouco, deixa eu só apagar aqui meu WhatsApp, porque ele fica só perturbando aqui, eu acabo me desconcentrando um pouco. Show. Então, turma, a gente vai falar sobre John Locke, né? A gente vai falar um pouco sobre esse cara, quem foi John Locke, quem ele deixou de ser. Enfim, se tiverem dúvida aí é só perguntar ou falar no chat que eu respondo. Então, turma, o Locke, ele teve muita importância para o mundo, não só porque ele foi um contratualista, tá?
Mas o Locke, em toda a filosofia dele, ele tentou trazer um caminho mais seguro para a ciência. O que seria um caminho mais seguro para a ciência? É tentar trazer um caminho mais racional para a ciência, excluindo um pouco a metafísica. O que seria a metafísica? Quando a gente fala do inatismo, turma, quando a gente fala do racionalismo lá, de Platão, né? Quando a gente fala que o homem já nasce sabendo, tudo isso é mais metafísico, é mais uma coisa que foge do nosso plano. E o Locke, ele sempre teve a preocupação de racionalizar o extremo, assim como fez Aristóteles. Então o Locke, ele tentou trazer o máximo possível um caminho mais seguro para a ciência, tentando tirar a metafísica, tentando tirar essa história do racionalismo. Para ele até tem uma frase que ele diz assim: eu quero remover o entulho da filosofia. O que seria o entulho da filosofia? São essas pegadas da filosofia pensando mais no além, mais em alma, mais em outra coisa. Então ele foi muito importante porque ele foi um empirista, assim como Aristóteles, e ele foi dizendo que tudo que a gente conhece é derivado da nossa experiência. Então, ele até trouxe, quando eu falo assim, nós somos uma folha em branco, na verdade é uma adaptação do que Locke trouxe. Locke trouxe a teoria da tábula rasa, e nessa teoria da tábula rasa, ele diz que quando nós nascemos, nós somos essa folha em branco, nós somos uma tábula rasa, nós somos uma coisa sem preenchimento nenhum. Então, o Locke, ele tentou tirar essa metafísica da filosofia para trazer um caminho mais seguro para a ciência, de maneira que essa questão de falar de alma, falar de coisa mais supersticiosa, digamos assim, ele não quis trazer. Então, ele foi extremamente empirista, assim como Aristóteles. Ele não foi um empirista extremo, até porque ele acreditava que com as deduções a gente poderia chegar em conhecimentos que a gente não tinha com a experiência. Mas eu pego o conhecimento da minha experiência e eu posso deduzir as coisas, mas veio do conhecimento da experiência. Então, para ele criou nessa teoria da tábula rasa, e nessa teoria da tábula rasa era exatamente para dizer que quando a gente nasce uma folha em branco. E aí, turma, ele, como eu falei para vocês, ele foi um contratualista, ele tentou racionalizar a explicação, tentou pensar por que o Estado tem que existir, e ele, durante a obra toda, ele se opõe muito ao autoritarismo. Então, Locke foi um cara que se opôs demais ao autoritarismo. Seja autoritarismo individual, de uma pessoa para com outra, seja um autoritarismo político, tanto é que ele faz parte do liberalismo econômico, seja o autoritarismo religioso. O Locke, ele se opôs demais ao autoritarismo. E um dos livros que ele escreveu, pessoal, se chama Dois Tratados sobre o Governo. Dois Tratados sobre o Governo. Dois Tratados sobre o Governo, é isso mesmo. E ele foi a principal obra dele, dessa filosofia política, e dentro dessa filosofia política, dentro desse livro, né, Dois Tratados sobre o Governo, ele foi criticando muito o absolutismo real. Lembrando que ele foi o iluminista. E foi o movimento iluminista que fundamentou a Revolução Francesa, por exemplo, que guilhotinou os reis. Então, o iluminismo, e ele era burguês, o iluminismo surgiu muito por conta da burguesia, que queria ascender socialmente, e ele dizia o seguinte, o Locke, né, que ele foi contra qualquer tipo de autoritarismo exatamente por ser um burguês e por ser da época do iluminismo no século XVIII. Então, por isso que ele foi muito contra essa questão autoritária, né? Como o próprio iluminismo ele foi. E o Locke, pessoal, quando ele começa a discutir qual é o estado, qual é o melhor estado, qual é o estado ideal, ele começa a pensar no ser humano no estado de natureza. E para Locke, diferentemente dos outros dois, diferentemente de Hobbes e diferente de Rousseau, para Locke, o homem no estado de natureza, ele não é bom nem é mau. O homem no estado de natureza, ele tem relativa razão. O homem, para Locke, é dotado de razão. E como ele é dotado de razão, o homem consegue pensar como é melhor viver. Consegue pensar sem predar um ao outro. E sem também ser bom demais. Que são os extremos que eu falei para vocês de Rousseau e de Hobbes, que vocês vão ver. Então, para Locke, o homem no estado de natureza, como ele é dotado de razão, o homem não é bom e nem é mau. E aí ele até falando dessa questão de Deus, né, ele fala
que o mal não é parte do plano de Deus. Ele é inglês, ele teve uma educação muito religiosa, então ele diz que o mal não é parte do plano de Deus. Então não dá para acreditar em Hobbes quando Hobbes diz que o homem é mal por natureza. Então, para ele, no estado de natureza, o homem não é bom e nem é ruim. Mas ele pode fazer maldades. Não é que ele seja mal por natureza, o homem. Não é que um homem seja ruim por natureza. Mas para Locke, o homem pode cometer maldades. E aí o Locke diz que, dentre essas maldades que o homem pode cometer, tem que existir a figura do Estado, para o Estado conseguir garantir para a gente os direitos naturais. Para Locke, os direitos naturais são aqueles direitos dados pela gente, dados para a gente pela natureza. Então, direitos naturais é o direito que a natureza nos deu. Não depende do Estado, não depende da sua mãe, do seu pai. É um direito do ser humano dado pela natureza. E ele diz que o Estado, então, deve existir para proteger esse nosso direito de natureza, que a gente vai falar já quais são. Então, para Locke, o homem no estado de natureza não é bom nem é mal, porque não faz parte dos planos de Deus ser mal, ser ruim. Então ele diz, mas a gente pode cometer maldades. E dentro dessa história da gente poder cometer maldades, para Locke, precisa existir o Estado para proteger os nossos direitos naturais, os nossos direitos que a natureza nos deu. Porque é possível que o homem cometa o mal. E quando é que o homem vai cometer o mal? Quando ele intervém nos direitos de natureza de outra pessoa. Então, como tem a possibilidade do homem intervir no direito de natureza de outra pessoa, tem que haver o Estado para proteger o direito de natureza de cada uma das pessoas que está sob a égide desse Estado. E quais são esses direitos de natureza? Quais são esses direitos naturais? Para ele, é a vida, a propriedade, a liberdade e a felicidade. Alguns professores, alguns livros não botam a felicidade para Locke como direito de natureza, mas pode colocar a felicidade como direito de natureza para Locke. Então, para Locke, os direitos naturais, os direitos que a natureza nos deu, é o direito à vida, à propriedade, o direito à felicidade e o direito à liberdade. E ele, como burguês que era, ele defendeu demais a propriedade. Então ele defendeu demais, talvez para ele, o principal direito aqui era a propriedade. Então, para Locke, a vida nos deu direito, que não depende do Estado. É chamado de direitos naturais, direitos da natureza. Qual é? É a vida. O meu direito à vida é um direito que foi me dado pela natureza, não depende do Estado. A propriedade. Locke, sendo um burguês que era, obviamente ele ia defender a propriedade, pessoal. Obviamente ele ia ser contra o absolutismo, o autoritarismo. Então ele defendeu com unhas e dentes a propriedade. Ele chegava até a dizer o seguinte, que se você trabalhasse numa terra, você teria direito àquela terra desde que você não intervisse no direito de outra pessoa. Desde que eu não invadisse a sua terra e começasse a produzir, eu não teria direito à sua terra. Mas se eu pegasse uma terra que não era de ninguém e começasse a produzir nela, eu teria direito a essa terra. Então Locke defendeu com unhas e dentes os direitos naturais. Quais são os direitos naturais? A vida, a propriedade, a liberdade e a felicidade. Então, para ele, a existência do Estado é necessária para exatamente garantir esses direitos da gente. A vida, a propriedade, a felicidade e a liberdade. E para ele, pessoal, a liberdade acaba sendo um direito supremo também. Assim como a propriedade, pessoal. Que esses direitos, como todos, não dependem do Estado e não dependem de ninguém. Mas que a gente deveria construir um Estado e que esse Estado teria a função, teria o papel de resguardar esses nossos 4 direitos naturais. Então, a função do Estado é, já que o ser humano pode chegar a intervir, a afetar o meu direito, meu direito natural, um desses 4, o Estado tem que chegar para limitar essa intervenção. Então, o Estado existe então para garantir esses nossos direitos, né? Ele discordava com unhas e dentes de Hobbes, porque para Hobbes o Estado tinha que ser um Estado absolutista, vocês vão ver isso,
E o Locke ele era muito mais um liberalista, dizendo que o Estado tem que intervir o mínimo possível. Então o Estado deve existir, e o Estado só deve existir para garantir esses 4 direitos, para evitar que as pessoas intervenham. O Estado máximo, né, como a gente tem hoje, o Estado intervindo em tudo, intervindo em casamento, intervindo em não sei o quê, para Hobbes isso não deveria existir. Então, para Hobbes isso não deveria existir. Estão entendendo, pessoal, como é Hobbes? Ou para Hobbes, para Locke? Estão entendendo como é Locke? Para Locke? Para Locke, o Estado deve existir tão somente, turma, o Estado deve existir para garantir os nossos direitos naturais, para evitar que outras pessoas venham e intervenham nesses direitos nesse direito natural de natureza da gente. Isso é o que Locke pensa. E ele era um liberalista. O liberalismo que tem até hoje, ele quer um Estado mínimo, um Estado que não intervenha tanto. E o Estado que Hobbes, o Estado que Locke quer é o Estado em que o Estado só existe para garantir que esse nosso direito natural não vai intervir, mais nada. Então o Estado ele vai existir tão somente para evitar intervenções aos nossos direitos naturais. E é isso, turma, ele dá muita ênfase à propriedade, assim, ele era burguês, é óbvio que ele dá muita ênfase à propriedade. Ele tem outra obra chamada Ensaios, né? E essa obra Ensaios é também uma grande contribuição que ele teve para a filosofia. E para Locke, qual seria o estado ideal, né? O estado ideal para Locke seria ou a monarquia constitucional, que é o que a Inglaterra tem até hoje, ou ainda uma democracia representativa, uma democracia indireta, que é a que a gente tem aqui no Brasil, né? A nossa democracia aqui, ela não é aquela democracia direta como tinha em Atenas, que o cara ia lá em praça pública e chegava falando, ele mesmo exercia o poder político dele. Não, aqui a gente vota em pessoas para nos apresentar, né? Como a gente fez agora domingo. Então, o sistema de governo, né? O sistema de governo que a gente vive hoje, o sistema de Estado de governo que a gente vive hoje, tem muita fundamentação em Locke. E assim como a Inglaterra, porque ele também defendeu essa monarquia parlamentarista. Ele foi extremamente contrário ao autoritarismo, extremamente contrário. Ele foi um cara a favor do liberalismo, até hoje, o John Locke, e ele falava que o Estado deve intervir o mínimo possível. E aí, turma, então, o homem no estado de natureza não é bom nem é ruim, mas pode cometer coisas ruins. O estado ideal para ele, a forma de funcionar do estado ideal para ele, é exatamente um estado ou de uma monarquia constitucional ou de uma democracia indireta, que é uma democracia representativa, massa. E a propriedade privada para ele deve ser garantida pelo Estado. Deve ser, porque Hobbes vai dizer que o homem não tem propriedade privada, não tem direito. Já Locke não, diz que o homem tem direito sim à propriedade privada, que se ele trabalhar numa terra é dele, e que o Estado deve atuar para respeitar esse direito natural do homem, que é exatamente o direito da propriedade. Tranquilo? Sim, ele defendia o parlamentarismo. No caso, a monarquia parlamentarista, né? Aí a Renata está dizendo que concorda com ele, né? Então, assim, o Locke, turma, e como eu disse, eu vou tentar fazer essa aula um pouco menor, né? Exatamente porque outros alunos vão assistir outras aulas, vocês vão ter pelo menos 2 ou 3 aulas para assistir. O Locke, basicamente, como é que ele falava? Homem no estado de natureza, nem é bom, nem é ruim, mas pode cometer coisas ruins. Como deve funcionar o Estado? O Estado deve existir, daí porque o contrato social é o contrato entre o Estado e os homens, e esse contrato o Estado surge como um consenso do homem, para Locke, o Estado surge como um consenso do homem, e o homem cria essa figura Estado para conseguir proteger os direitos naturais dele, que é a vida, a liberdade, a propriedade e a felicidade. Então, para ele, o Estado deve ser criado, mas deve ser um Estado mínimo, um Estado que intervém pouco nas relações humanas. O Estado só deve intervir nas relações humanas, por isso, aí lembre do liberalismo dele, quando for estritamente necessário para respeitar os direitos naturais das pessoas. Então, a Renata vem e invade minha terra, aí o Estado intervém. O Bruno vem e tenta me matar, o Estado intervém. Então, o Estado intervém tão somente para impedir a intervenção nos nossos direitos naturais, que são esses 4.
Pois é, Renata, a felicidade, ele até discute sobre felicidade. E é complexo, e assim, por isso que eu noto que muitos professores nem falam disso, sabe? Que ele falava da felicidade também como direito natural. Mas a felicidade, ela já vem sendo discutida desde Aristóteles. Lembra o objetivo de vida para Aristóteles, que era a felicidade? Que aí São Tomás de Aquino foi e pegou isso, que a felicidade é encontrar Deus. Lembra que a gente conversou sobre isso? Pois é, a felicidade é algo muito complexo de ser discutida, e ele discutiu bastante que porque a felicidade, a forma de achar a felicidade é diferente para cada pessoa. Então a felicidade é uma coisa para mim, outra coisa. O meu modo de ser feliz é um, o modo de você ser feliz é outra, e cada um tem a sua forma de achar, de encontrar a felicidade. Por isso que é complexo. Talvez ele tenha trazido felicidade, sabe, Renata, para apoiar o Estado em outras esferas, muito embora ele fosse liberalista, que não fossem só essas três: a liberdade, a propriedade e a vida. Tranquilo? E aí, turma, qual é a relação do Estado com a propriedade privada? O Estado deve respeitar a propriedade privada. Ele era burguês, viveu na época do iluminismo, de respeito ao extremo à propriedade privada. Tranquilo, pessoal? Deu para entender, Locke? Raimunda, a partir de hoje, aliás, a partir de amanhã, você pode assistir qualquer aula na hora que você quiser, tá bom? E aí a gente só não vai ter essa aula para vocês terem tempo de assistir pelo menos 2 aulas, tá bom? Show. Ponto, perfeito. Então, pessoal, alguma dúvida sobre Locke, sobre os contratualistas? Posso ajudá-los em alguma coisa? Ou tá tudo bem? Porque se tiver tudo bem, eu vou encerrar minha aula para a aula não ficar muito grande, até porque vocês vão ter, no lugar da aula de terça, vocês vão ter 2 ou 3 aulas para assistir. Pronto, então tá tudo bem para todo mundo. Turma, então eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu desejo um ótimo final de semana, desejo que fiquem com Deus. A aula, se vocês já quiserem assistir a aula de hobbies, já vou postar, tá? No YouTube. Quando acabar essa aula, eu já posto a de hobbies e posto essa também, tá bom? Então, das 3 aulas que você tem que assistir, você já pode assistir uma agora de manhã, caso você queira. Então, aproveita esse tempo para fazer isso, tá bom? Fiquem com Deus, turma. Eu vou parar na gravação. Aí essa é a aula de Locke. Essa é a aula de Locke. Aí a que o senhor vai mandar hoje é de Hobbes, aí fica faltando a de Rousseau, ainda tem que assistir mais uma. A de Rousseau é porque são 2 de Locke, que aí, se você quiser achar a de Locke, Bruno, a do Matheus, né, que vai ser à noite. Aí, se você quiser assistir, eu também vou postar. Beleza? O Gustavo ia falar. Ei, professor, a primeira parte do trabalho é o homem em estado de natureza, o estado ideal e a propriedade privada e o que mais? A primeira parte do trabalho, É, a primeira parte do trabalho é você dissertar sobre isso. O homem no estado de natureza, como é a forma de estado ideal, o funcionamento, e qual é a relação do estado com propriedade privada. Depois você faz uma tabela e depois você justifica, porque nessa tabela vai ter o seu ponto de vista. Tranquilo? tá, obrigado. Fechou? Pois valeu, turma. Vou ficando por aqui. Obrigado, Raquel, pelo elogio. Obrigado a todos. Fiquem com Deus, tá, turma? A gente